curiosidade para saber da vida jornalista também, tá? Mas vamos pegar essa pergunta do Filipinho falando aqui, ó. Falando em Atlético, acredito que o time precisa muito de reforçar a zaga. Um zagueiro para chegar e jogar, pelo menos. Tem alguma informação sobre isso, Lucão? Nenhuma previsão, Felipe, de chegar zagueiro pro Atlético. O Atlético, o discurso é uníssono lá, praticamente. Só se surgir uma oportunidade de mercado. O Atlético enxerga que os zagueiros que tem são suficientes. O Vitor deixou isso claro, inclusive numa pergunta que eu fiz na coletiva para ele na terça-feira. Eu perguntei exatamente sobre a zaga. E ele fala, essa mesma defesa que foi que está sendo criticada agora foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro ano passado. A gente enxerga que as nossas opções são suficientes, não sei o quê, mas seguimos monitorando o mercado e tal. Então, aquela coisa. Não se assuste se do nada chegar, mas não é uma coisa que o Atlético procura no mercado. O que a gente sabe que procura é um atacante de beirada. Isso é fato. O Atlético, né, tem negociações abertas com o Brian Palacios. Uma informação que a gente não tem, mas que o Lucas Tanaka publicou é que as negociações, inclusive, já se encerraram. Que o Atlético não conseguiu chegar num denominador comum com o Atlético Nacional. Mas esse atacante de beirada segue sendo uma peça que, a princípio, né, parece que vai fechar o elenco. Né? Seria para ser a reposição do Pavon, talvez. Exatamente. O que faz a gente questionar bastante o critério da venda, né? Tudo bem, foi uma boa venda em termos de valores, mas... Em termos de valores, sim. O único ponto é que tinha no elenco, você abriu mão. Agora tem o Alisson, né? O Alisson. Mas é um jogador em desenvolvimento. Sim, né? Eu acho que a venda não vai dá pra casar botar complexo, responsa em cima. Vai Né? casar muito que eu havia comentado em alguns encontros nossos para trás, que é exatamente isso. O Atlético prefere ir ao mercado para pegar uma joia para revender a lapidar alguém da base e tudo mais. A gente comentou isso como no último episódio. Como uma estratégia de marketing na compra e venda. Pegar jogadores com potencial de idade 21 a 24 anos. São jogadores que tenham já experiência, como foi o caso do Paulinho, né? O Rodrigo... se não me engano? Muniz. Rodrigo Muniz também tinha esse perfil. E outros jogadores com esse perfil. Jogadores que têm uma certa rodagem, novos e que podem representar negócios. Exato. Agora, o Pavon, eu acho que, do ponto de vista comercial, foi um grande negócio para o Atlético. Ganhou dinheiro em cima dele. Com certeza. Isso pode ser já uma já uma luz clara da interferência da SAF. Sim. Ou seja, nós pensamos na saúde do clube, mas também pensamos no dinheiro, né? E o Atlético precisa dar muita forte. resposta com essas vendas, né, Marcão? O Atlético é um time que precisa evoluir muito nesse quesito, né? A venda do Savinho é uma venda extremamente questionada até hoje. Eu acho que indo pro Manchester City, né? A valorizada que o jogador deu depois. Cara, isso é impressionante. Assim, e não era nenhum absurdo de se pensar, né, cara? Não. A gente via um teto muito grande pro jogador e ele tá batendo esse teto agora, então o Atlético tem que evoluir muito nesse quesito, né? Essa pergunta do zagueiro foi importante porque no episódio passado a gente tava comentando aqui sobre o Rômulo, né? Que é zagueiro da base, que poderia eventualmente ter mais uma chance, mais uma né? oportunidade, até porque o Atlético tem problema na zaga em termos de lesão, né? Roda muito a dupla de zaga por causa demais, cara, demais. Só fazer um levantamento disso. Em Brasília, a dupla foi quem mesmo? Foi que começou o jogo. Foi Igor Rabelo e Fux. Não, foi Rabelo e... O Fux entrou depois. Foi Rabelo e Gemerson. Teve uma dupla que começou num jogo anterior que nunca tinha jogado junta, cara. Então, assim... É porque o Fux, ele então, entra... Foi Fux e Rabelo. Eu fiz até matéria disso, mas a memória tá me traindo agora. O Rabelo machuca pro Fux entrar. Contra a Tombense... Contra o Itabirito que eu tô falando. Foi contra o Tombense que a dupla foi inédita. E Rabelo. Essa dupla nunca tinha jogado junto, exatamente. Então aí, seria... já que não está procurando um zagueiro, a possibilidade dá de chance, botar o menino pra jogar. a gente tinha comentado. Nós falamos isso aqui. Dá O chance pro Alisson menino. é hora é agora. O Campeonato Mineiro, com teoricamente atacantes menos complicados de pegar do que uma Série A, do que uma Libertadores, uma fase de grupos, que é mais importante, dá a rodagem para ele agora e ver se ele vai realmente... Porque eu acho que para fazer parte do grupo, você tem que acreditar no jogador. Perfeito. Se ele tá lá só para fazer número, não tem o menor sentido, né? Então, ou tira o cara, deixa ele maturando em outro clube menor do interior, ou qualquer outro lugar do Brasil ou do exterior, né? E retorna com ele quando ele estiver pronto. Agora, tá lá, tá treinando com os jogadores, dá chance pro menino, tá na hora. Tava rindo enquanto é o caso do Alisson, né? Exato. Tava rindo enquanto o Davi tava falando, porque a gente tem contato próximo com uma fonte bem próxima ao Rômulo, né? Que é o zagueiro da base que compõe o elenco do Atlético. E essa fonte fala pra nós que o Rômulo é um zagueiro de nível europeu. Tipo assim, que é um cara que... Assim, tem todas as valências que um zagueiro moderno precisa ter, né? Não só defensivamente, mas como de construção também. Então, um cara que, assim, parece que se destaca muito nos treinos. Mas aí vem o questionamento, né? 7ª rodada do Mineiro. Clássico agora contra o América. Quando é que o Rômulo vai ter oportunidade no Mineiro? Só se o Atlético classificar amanhã e, por um acaso, resolver poupar os jogadores
contra o Ipatinga. É. Assim, cara, né? Quando que a gente vai ver esse potencial todo? Passou né? o tempo, talvez, de testar no Mineiro, que eu falo. Exatamente, exatamente. Você enxerga